Eu tenho aqui em minhas mãos a palavra de Deus e eu gostaria de compartilhar com vocês o que está escrito no segundo livro de Reis, no capítulo 20. Segundo Reis, capítulo 20. É uma passagem já muito conhecida, mas hoje nós vamos enxergá-la de um outro ângulo. Vamos ler juntos? Naqueles dias, Ezequias adoeceu e estava perto da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, veio ter com ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Geralmente, nós pregadores focalizamos esta palavra, morrerás, como uma sentença de Deus para Ezequias. E acabamos deixando de lado a primeira parte da frase: põe em ordem a tua casa. Na verdade, não era uma sentença. O que Deus estava dizendo era: Ezequias, ninguém fica para semente. Os seus dias estão contados, como o de todos os seres humanos. Ezequias, comece a se preocupar com o amanhã, com o futuro. Trate de colocar a sua família em ordem, os seus filhos, porque daqui a pouco você vai, mas o mundo continua. O mundo não acaba quando nós deixamos de ser. O mundo é um cenário onde estamos atuando, mas no momento em que o deixamos, ele prossegue. Veja o que acontece aqui. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor: ah, Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade e integridade de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou muitíssimo. Havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor: volte e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor Deus de teu pai Davi: ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos. E das mãos do rei da Assíria livrarei a ti e a esta cidade. Defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e a puseram sobre o tumor, e o rei ficou curado. Perguntou Ezequias a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Ele queria garantias. Respondeu Isaías: isto te será sinal da parte do Senhor e de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus ou retrocederá 10 graus? Aqui Isaías coloca diante de Ezequias duas possibilidades. O que você prefere, Ezequias? Você prefere que a sombra retroceda 10 graus ou avance 10 graus? Naquela época, não havia relógios como este que eu estou usando aqui no pulso. Eram relógios solares. As pessoas sabiam que horas era do dia pelo movimento da sombra do relógio. Por exemplo, talvez você já deva ter percebido pela imagem que nós estamos aqui quase no pôr do sol. Você já percebe que parte do meu rosto está escuro, à sombra, enquanto a outra parte se mantém clara.
porque o sol está se pondo. E se eu não me apressar, daqui a pouco eu vou pregar no escuro. O que Deus estava dizendo era: Ezequias, o que você prefere? Avançar no tempo ou retroceder nele? Acredita-se que aqui aconteceu um dos maiores milagres de todos os tempos. Deus fez retroceder o relógio. Como? Para fazer uma sombra retroceder 10 graus, Deus teria que mover o sol. E movendo o sol, a terra não suportaria. Eu acredito que o milagre foi maior do que muita gente tem pensado. Não foi o sol que retrocedeu 10 graus. O tempo retrocedeu. É nisso que eu creio. Toda a criação, não só o sol, o universo inteiro, teve que retroceder no tempo. Retornando ao texto, olha o que diz aqui. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus, antes que ela recue 10 graus. Ele foi corajoso no pedido que fez, porque fazer a sombra avançar é natural. Ela já avança por si mesmo. Todos nós já estamos numa viagem no tempo, mas uma viagem na direção do futuro. Ele diz: eu quero ver Deus colocar isso de ponta cabeça. Eu quero ver o tempo recuar. Mas aqui Ezequias mostra aonde estava seu coração. Seu coração estava lá atrás. Pedir para que o relógio retrocedesse era o mesmo que dizer que lá no fundo o coração de Ezequias era no passado. E lembra o que a Bíblia diz? O meu justo viverá por fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Veja o que diz mais o texto. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor. Ok. E o Senhor fez a sombra retroceder 10 graus. Pelos graus que já tinha declinado no relógio de sol de Acais. Vamos prosseguir no texto, a partir do verso 12. Nesse tempo, enviou Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias estivera doente. Ezequias recebeu os mensageiros e lhes mostrou toda a casa de seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias e os melhores ungüentos, a sua casa de armas e tudo o que havia nos seus tesouros. Coisa alguma houve que não lhes mostrasse, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe perguntou: que disseram aqueles homens? E de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de um país muito distante vieram, de Babilônia. Perguntou o profeta: que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: tudo o que há em minha casa viram. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Você não tinha nada que abrir os seus tesouros e mostrar para essa gente. Você ouviu falar da grandeza, da majestade do Império Babilônico e não quis ficar por baixo. Quis mostrar que também tinha. Pois você não sabe o que você arrumou para sua vida, Ezequias.
E o texto diz: vem dias, verso 17, em que tudo que houver em tua casa e o que teus pais entesouraram até o dia de hoje será levado para Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E até mesmo teus filhos, que procederem de ti, e que tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei de Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías. É aqui que a gente se surpreende, é aqui que a gente percebe onde Ezequias pisou na bola. Geralmente, quando a gente ouve falar de Ezequias, a gente o tem em autoestima, em grande estima. Oh, Ezequias, grande homem de Deus. Mas aqui ele mostra onde ele falhou. Ele entregou tudo de mão beijada aos babilônios, por causa de uma vaidade, de um orgulho. Abriu as portas, os cofres, mostrou até a casa das armas, entregou o ouro a bandido. E quantas vezes nós também não temos feito coisa parecida, não? Quantas coisas a gente deixa entrar dentro da nossa casa, coisas que mais tarde vão levar nossos filhos cativos. Isso através da televisão, isso através de determinadas produções cinematográficas, certas publicações, certos amigos. Cuidado antes de abrir a porta do seu lar, ou antes de abrir a porta da sua vida, antes de abrir seu coração para alguém. Eu gosto nos filmes policiais americanos, quando o policial prende o bandido, ele é obrigado a dizer: você tem o direito de ficar calado, tudo o que você disser poderá ser usado contra você no tribunal. Jesus endossa isso. Jesus diz que de todas as palavras frívolas que o homem disser, um dia terá que prestar contas. Salomão vai dizer em Provérbios que nós somos enredados pelas palavras que saem da nossa boca. A gente entrega o ouro a bandido. A gente abre demais o coração para qualquer pessoa. E um dia, tudo isso se volta contra nós. Qual terá sido a reação de Ezequias quando ouviu esta palavra profética dos lábios de Isaías? Porque quando ele ouviu dizer que estava doente, que ia morrer, que tinha que colocar a casa em ordem, ele virou o rosto para a parede, esperneou, chorou: oh Deus, eu não aceito. E Deus quebrou o galho dele e deu aí uma gorjeta de 15 anos. Mas agora que ele ouve dizer o que o futuro reservava para os seus filhos, para as próximas gerações, e até para o legado que ele havia recebido dos seus pais, veja a sua reação. Então disse Ezequias a Isaías, verso 19: boa é a palavra do Senhor que disseste. Boa? Da onde ele tirou isso? Pois pensava: não haverá paz e segurança nos meus dias. Deus do céu, onde este homem está com a cabeça? Quer dizer que isso aí que você está dizendo, Isaías, vai acontecer lá na frente? Eu não vou estar mais aqui, então eu quero é mais. Já que haverá paz e segurança nos meus dias, quem vier depois, que se vire. Nós não podemos, queridos, fitar só o aqui e agora, e nem podemos ficar escravos do que passou. Não há notícia de que Deus tenha feito retroceder o tempo outras vezes. A ordem natural das coisas é que o tempo avance. Todos nós somos viajantes no tempo e não há como voltar ao passado. O meu convite a você, através desta mensagem, é:
Volte para o futuro. Não queira retroceder. Eu estou perto de completar 40 anos. E esses dias eu comecei a ouvir canções, músicas que eu ouvia na minha época de juventude. E bate aquela nostalgia, não é verdade? Bate aquela nostalgia, aquela saudade. Você sabe que a diferença entre nostalgia e saudade é que saudade a gente tem de pessoas, de lugares. Nostalgia é uma saudade que a gente tem de um tempo, mas um tempo que não volta. Eu até gostaria, eu confesso para você, eu até gostaria de voltar no tempo. Eu gostaria de ter a sabedoria que eu adquiri ao longo dos anos, as experiências que eu adquiri ao longo dos anos, mas com aquele corpinho de quando eu tinha 20 anos, com aquela disposição, não é verdade? Só que Deus não vai fazer o relógio voltar atrás mais. O tempo anda, o tempo voa. E a minha preocupação não pode estar limitada ao dia de hoje, aos meus dias. Eu tenho que me preocupar com o legado que eu vou deixar para os meus filhos. E é por causa dos meus filhos, por causa das próximas gerações, é que eu tenho que redobrar minha atenção hoje, antes de abrir a porta da minha vida para qualquer um entrar. De repente, os mensageiros da Babilônia vêm sem qualquer pretensão, apenas para uma visita. Só que quando percebem a abertura que há, o que era uma visita despretensiosa pode se tornar numa incursão preparatória para uma invasão que virá depois. Cuidado com os mensageiros da Babilônia. Cuidado com aqueles que sorrateiramente entram como quem não quer nada, que lhe trazem presentes, palavras elogiosas e até se solidarizam com a sua dor, mas lá no fundo tem outros objetivos. Não pense apenas no dia de hoje. Não se preocupe apenas com os comentários que vão fazer de você: ah, como ele é esperto, como ele é inteligente. Olha, veja o bom administrador que ele é. Pense no que isso vai provocar para aqueles que virão depois. Que legado você vai estar deixando? Nosso amigo Ezequias se preocupou tanto em prolongar sua existência terrena que esqueceu de colocar sua casa em ordem. E se você continuar a leitura do texto, no capítulo 21, você vai encontrar que Manassés, aquele que herdou o trono de Ezequias, foi uma desgraça para ajudar. Tudo porque Ezequias só se preocupou em prolongar seus dias, mas não em colocar ordem na sua casa. Mais tarde, você poderá se lamentar. Mais tarde, você poderá pedir: oh Deus, quem dera se o tempo voltasse. Quantas coisas eu teria evitado. Eu ouvi de um pregador que estava sempre dizendo aos casais: cuidem dos seus filhos, conversem com seus filhos, gastem tempo com seus filhos enquanto ainda são pequenos, porque depois de grandes a situação fica mais dificultosa. E após um culto, uma mãe
se aproximou e disse: pastor, meu filho já está chegando aos 40 anos. O que eu faço agora? Como é que eu vou consertá-lo agora? E o pastor disse: mas nem sempre ele teve 40 anos. Não dá para voltar o relógio. Se você tivesse aproveitado melhor o tempo lá atrás, se você tivesse colocado tudo em ordem, se você tivesse sido mais seletivo com aquilo que você deixa entrar na sua casa, hoje você não teria do que se arrepender. Pense nisso. Ponha em ordem a sua vida. Seja mais seletivo. Cuidado com os mensageiros enviados pela Babilônia. Guarde a sua casa. Proteja a sua família. Eu não estou sugerindo que você coloque seus filhos numa redoma. Eu bem que gostaria, mas não é esta a minha sugestão. Eu estou lhe sugerindo apenas que enquanto você os tem sob o seu poder, que você os proteja. Que você tenha mais tempo para eles. Isso vale para você, pastor, concernente ao seu ministério. Cuidado, você que abre as portas para qualquer pessoa transitar pelos bastidores da igreja, nos escritórios, as pessoas entram e saem, não há nenhum respeito. Um dia, isso poderá custar caro. Depois que você dá liberdade para você tirar, é muito mais difícil. Põe a sua congregação em ordem. Eu estou falando com muitos pastores que me assistem agora no Rio, em Santa Catarina, em outros lugares onde esse vídeo for exibido. Cuidado com a igreja. Não se precipite em pôr as mãos sobre ninguém, porque o preço que a gente paga depois é muito caro. E como eu disse, o tempo não volta. O tempo não para.